Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, nós preferiríamos ter a Sra. Ministra em terceiro lugar nestas audições, ao ouvir primeiro os dois reguladores, penso que era mais produtivo para todos, mas a Sra. Ministra é a primeira. A primeira pergunta tem a ver com uma perplexidade que penso que já foi referida por muita gente, houve até analistas internacionais, o Barclays, por exemplo, referiu-a, que é como é que é possível, tendo o Estado de Portugal sobre apertadíssimo escrutínio, nomeadamente no seu setor financeiro, durante 3 anos, que depois de sucessivas juras de solidez do setor, de transparência das contas, de escrutínio sucessivo, de sucesso desse pilar do programa de ajustamento, pouco tempo depois do fim do programa de ajustamento, venham agora à tona todas estas dúvidas, que, justificadas ou não, existem e não poderão obviamente ser satisfeitas, reafirmando apenas aquilo que está em dúvida. Não é dizendo o setor está, quando existe uma dúvida sobre se o setor está sólido, repetir, vezes sem conta que sim, que está sólido, não é propriamente uma solução para o problema. Portanto, a primeira pergunta é essa: como é que foi possível, provavelmente nunca deve ter havido uma fiscalização tão apertada às contas e ao setor financeiro, pensava-se, como é que foi possível isto acontecer? A Sra. Ministra, obviamente, não é responsável pela execução das inspeções e da atividade de supervisão, mas é responsável máxima pelo setor em Portugal e portanto, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta prende-se com... temos falado muito da exposição de crédito ao BES, das relações entre o BES e outros grupos do setor, mas a principal ameaça, ou outra ameaça, não a principal, mas outra ameaça, à solidez do setor financeiro, nomeadamente do BES, prende-se com a política de austeridade e os efeitos que ela tem sobre o crédito mal parado e sobre até que ponto é que esse risco, e os últimos dados que temos é que o crédito mal parado atinge valores recorde há bem pouco tempo, acho que os últimos dados de há umas semanas atrás, até que ponto é que esse impacto também não deve ter sido em conta e também não põe em risco o tal sucesso da estabilização do setor financeiro, que era um dos objetivos deste programa. Outra questão prende-se com as alterações ao quadro legal aplicáveis numa situação de recapitalização do setor financeiro. Sabemos que o BES prescindiu de dinheiros públicos em 2012, se isso foi ou não uma boa decisão, acho que é uma pergunta que deve ser sobretudo feita ao Sr. Governador, mas já agora pedi-lhe também, que à luz dos acontecimentos que temos hoje, sabemos que o aumento de capital em 2012 fragilizou o Grupo Espírito Santo, ou seja, para fortalecer o banco fragilizou-se o grupo. Isto seria indiferente se o grupo não tivesse implicações sobre a estabilidade financeira, coisa que sabemos hoje que tem. Eu não sei se esta é a pergunta adequada para fazer à Sra. Ministra, mas se quiser comentar, se considera ou não que o processo de recapitalização em 2012 tinha como objetivo fortalecer o setor financeiro, quando o BES prescinde de dinheiros públicos, dizendo que o grupo tem capacidade de, pelos seus próprios meios, fazer a capitalização necessária do banco, até que ponto é que essa capitalização, ao contrário de reforçar o setor, não o fragilizou porque expôs o Banco Espírito Santo a novos riscos, que obviamente teriam repercussão no banco e em todo o setor financeiro português. Portanto, em vez de ser uma recapitalização que tornou mais sólido e que deu mais garantias, expôs o banco a novos riscos de natureza diferente e de dimensão incerta. Mas fala-se muito da eventualidade ou não do Estado pôr dinheiro no BES. Bem, há uma empresa do Estado que já pôs dinheiro no BES, que é a Caixa Geral de Depósitos. E a pergunta que eu lhe faço, Sra. Ministra, é: isto foi feito enquanto a Troika cá estava, sim ou não? E se sim, o que é que justifica esta participação? E se ela é ou não foi uma participação prudente de uma empresa pública e justificada, e se o acionista, que é o Estado, e a Sra. Ministra, se considera que esta operação foi uma operação que se justifica e que se enquadra dentro da atividade da Caixa de Depósitos. Outra questão tem a ver com a tal entrada de dinheiro público no banco.
a Sra. Ministra, não sei se repete ou não, que não será necessária uma intervenção pública, mas tem sido, uma das coisas que tem sido esquecida é que o quadro legal que regula esta intervenção alterou-se face a 2012 e na eventualidade de ele ser necessário seria em moldes diferentes do que aconteceu em 2012. E, portanto, queria um comentário à Sra. Ministra das Finanças sobre as implicações da eventualidade da entrada de dinheiro público no BES e das implicações do novo quadro legal. Outra questão tem a ver com algo de que temos falado muito sobre o impacto do Grupo Espírito Santo no BES, e acho que é mais importante do que o impacto do Grupo Espírito Santo no BES, é o impacto do Grupo Espírito Santo na economia portuguesa da qual o BES faz parte. É mais lato do que o BES, com todas as participações cruzadas e financiamentos cruzados e todas as relações que existem entre empresas portuguesas. Está o Governo em condições de estimar o impacto daquilo que se passa no GES na economia portuguesa, incluindo o BES, mas não apenas o BES? E sim, que medidas é que o Governo português pensa em tomar? Por agora é tudo. Obrigado.